Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e para hoje um vlog de leitura do primeiro volume dos contos de fadas modernas da Holly Black, que é minha autora favorita. É uma releitura desse livro porque eu estava com vontade de reler essa história, lembrar de tudo, e também eu coloquei ele como meta de leitura do ano. Caso vocês não tenham visto ainda, eu postei aqui no canal um vídeo de 26 livros para 2026. Eu dividi eles em algumas categorias e uma delas é a de releituras e esse livro está presente. Além desses motivos que eu falei para vocês também, tem o fato de que esse é o mês do meu aniversário e eu gostaria de fazer algumas leituras que eu gostei bastante ou que eu espero gostar para tornar o mês mais especial. E como eu disse, essa é a minha autora favorita, então eu vou começar a releitura dos livros dela por esse que é o começo, o primeiro que eu tenho então de que ela tenha lançado. Essa edição é bem bonita, como vocês podem ver. É um livro curto, tem 205 páginas. Os outros livros da trilogia seguem esse mesmo esquema. Eu gostaria de mostrar para vocês mais dessa edição, porque realmente me agrada muito, principalmente essa folha de guarda, cheia de desenhos e de referências às histórias da autora. Eu gosto muito. E junto com esse livro, quando eu adquiri, também veio esse marcador aqui, temático do livro, então eu vou usar ele mesmo para marcar. E também esse convite aqui, que tem super a ver com a história também. Então, para marcar ele, eu vou usar uma nova cartela. No caso, eu vou usar essa daqui. Ela não combina tanto com a capa, mas minha primeira edição de O Príncipe Cruel tem marcações com post-its coloridos, então eu escolhi também remarcar esse livro com essa cartela. No caso, ele já tem algumas marcações, mas são antigas, da primeira vez que eu li. Eu não fazia color code, nesse livro eu não fiz. E também eles já estão bem desbotados aqui por causa do tempo, como vocês podem ver aqui no iniciozinho ele tá amarelado, sendo que ele é desse tom de laranja, então está mais do que na hora de trocar. Já sobre aqui a parte de dentro, vou mostrar para vocês o início dos capítulos, que também tem uma ilustração, são muito bonitas. Vou mostrar com mais detalhes para vocês. Todos os livros têm esse início desse jeito, mas com ilustrações diferentes. E esse livro eu lembro até que bastante da história, porque os livros da autora eu sempre leio com mais entusiasmo e atenção do que o normal. Então eu lembro bastante da história desse livro e dos outros também, mas ainda assim acho que vão ser releituras interessantes. Vou fazer o meu color code e mostrar para vocês o resultado antes de começar a leitura. Eu pretendo marcar com mais ou menos umas 3 cores, mas vamos ver aqui como é que eu vou decidir fazer. Color code finalizado, decidi colocar 4 cores. O verde para informações e frases, o amarelo para acontecimentos, o laranja para aleatório, que são marcações que eu sempre gosto de fazer, mas não se encaixa em nenhuma das outras categorias, e o rosa, que é para romance. Pelo que eu lembro, esses livros não são tão focados no romance, mas ainda assim deixei uma marcação, porque aqui tem um casal que eu gosto bastante, que eu lembro deles. Então, vou começar a minha leitura agora, e conforme eu for avançando, eu vou conversando com vocês sobre tudo o que acontece aqui. Durante a noite, eu resolvi assistir alguns vlogs no YouTube, como eu sempre gosto de fazer, e dessa vez eu escolhi alguns com alguns temas relacionados ao outono. O livro já tem algumas passagens dizendo que o livro acontece no outono, algumas descrições interessantes, e ver esse vídeo me deu muita vontade de estar na estação, fazer as atividades temáticas. É a minha estação favorita e eu faço o projeto de outono com várias atividades temáticas, como eu disse, inclusive gravei para vocês durante o ano passado. Então eu me vi ansiando muito por essa estação que vai chegar em breve.
primeiro dia de leitura finalizado. Esses foram os post-its que eu já tirei do livro, que eu mostrei para vocês que eles estão até desbotados aqui na ponta por causa do tempo. E aqui está o meu livro com as novas marcações. Eu fiz muito mais do que as que eu tirei. Eu tô agora mais ou menos na metade do livro. Muitas coisas já aconteceram aqui, muitas revelações já foram feitas e eu vou conversar com vocês então sobre o que aconteceu no enredo até agora. O livro acompanha a Kai, que é uma garota que vive com a sua mãe. Elas vivem em uma situação um pouco difícil, já que a mãe dela precisa trabalhar muito para ganhar dinheiro. A mãe dela trabalha em uma banda. Só que logo que no início ela já tem um problema com as outras pessoas da banda e ela e a filha precisam sair do lugar onde elas estavam morando naquele momento e voltar para a casa da avó da Kai, que é o único lugar que elas poderiam ficar. Lá a mãe dela continua tentando um novo emprego, uma nova posição em uma nova banda, e enquanto isso a gente acompanha a Kai, ela vivendo nesse lugar onde ela viveu quando ela era pequena. A gente descobre aos poucos que quando ela era mais nova ela conversava com algumas fadinhas que viviam por ali e iam visitar ela. Só que ela até se pergunta se foi porque agora ela tá mais velha, com 16 anos, ou se é porque ela saiu daquele lugar. As fadinhas já não visitam ela faz um tempo. Ela passa algumas semanas nesse local e só depois de umas 2 ou 3 semanas que ela tá vivendo na casa da avó, essas fadinhas voltam. Mas ainda assim, nesse período em que ela tá passando aqui, enquanto as fadinhas não chegam, ela passa o tempo com uma amiga sua de infância, com uns caras também que ficam com ela. Ela tem alguns períodos em que imagina coisas e acaba fazendo acontecer como se fosse magia. É uma parte bem interessante da personalidade dela aqui nesse início, que a gente ainda não sabe de nada. Então ela vai fazendo essas coisas, ela meio que tá em estado de negação, ela acha que isso não é possível, mas ao mesmo tempo no fundo ela sabe que tem alguma coisa diferente nela. Eu já lembrava o que ia acontecer, mas então voltando para a parte das fadinhas, no momento em que elas aparecem para Kai, ela é chamada para conversar com a bruxa do Cardo. Ela já conhecia a bruxa do Cardo quando ela era mais nova também, e essa bruxa faz a revelação para ela que na verdade ela é uma pixie, que ela está com um glamour nela e por isso ela tem um aspecto de humana, mas ela não é, e que por ela ter vivido essa vida como humana e ter essa possibilidade do glamour que foi tão bem colocado porque durou tantos anos, ela pode ajudar esse povo em um probleminha que eles estão passando ali. Esse problema, no caso, é justamente o nome do livro. Essa palavra significa, então, sacrifício. Então, ela precisa se fingir de humana para ser um sacrifício humano em uma festa que tem entre a Corticele e Ancele, que é a Corte das Fadas. Aqui mesmo já cita um pouco do Povo do Ar, que é o nome da próxima série da autora, que é a minha série favorita dela. Também fala sobre Elfhame e outros lugares em que as histórias dessa autora se passam. Então realmente aqui já é uma introdução pra gente perceber como funciona esse mundo das fadas, é um pouco da magia que tem nela. Aqui a gente já conhece vários seres mágicos. Ela especificamente foi chamada para conversar sobre isso porque ela chamou a atenção das fadas por estar conversando com um cavaleiro delas. Esse cavaleiro é o Orbin, ele é o par romântico dela então. Ela salvou ele em um período em que ele estava passando por necessidade em uma floresta e ele prometeu responder 3 perguntas dela. Uma dessas perguntas foi o nome completo dele, e essa parte é bem interessante, porque ao saber o nome inteiro de uma fada, você pode controlar ela. Então, tem muitas coisas aqui do folclore das fadas que a autora já apresenta pra gente, como eu disse pra vocês. Todos os aspectos que já aconteceram aqui são muito interessantes. Esse, se não me engano, é o meu livro favorito dessa trilogia em específico. O último é muito bom também, mas eu acho que esse continua sendo meu favorito. E foi mais ou menos isso que aconteceu até agora. Ela agora tá nesse processo de se entender melhor como Pixie e também como planejar como ela vai participar sendo o tributo desse sacrifício que é necessário fazer para salvar essa corte e os amigos dela.
Outra parte interessante também, já pulando um pouquinho da protagonista para um outro personagem que tem bastante destaque aqui, é o Corny. O Corny é o irmão mais velho da melhor amiga dela, ele também tá como um certo protagonista aqui no livro e isso vai se desenvolvendo mais ao longo das páginas. Aqui nesse início ele já tem um pouco de destaque, ele já tem uma representatividade aqui por ele ser gay. A autora gosta de colocar esse tipo de representatividade nos livros dela, sobre cor de pele, sobre sexualidade, então os livros dela também têm bem essa visão geral de mundo mágico e real, que também é um aspecto bem interessante nos livros dela. E esse personagem específico vai sofrer um bocado aqui nesse livro, mas por enquanto nada de muito importante aconteceu com ele. Ele tá acompanhando a Kai nesse momento dela de se descobrir, então ele também vai fazer parte dessa descoberta do mundo das fadas, e é nessa que ele vai se dar mal, porque ele é realmente um humano, e as fadas gostam muito de brincar com seres humanos. Então a parte mais interessante de longe aqui é justamente o folclore das fadas, mas as personagens também têm um desenvolvimento muito bom, o jeito que elas têm suas relações também é muito interessante. Muita coisa ainda para acontecer aqui que eu me lembro que vai acontecer nessa segunda metade do livro, mas eu estou aqui especificamente no capítulo 7, na página 96. Então eu acho que eu já dei uma visão geral para vocês do que aconteceu até agora. No próximo take, quando eu terminar o meu segundo dia de leitura, eu converso com vocês sobre o que aconteceu e também mostro as marcações que eu fiz, caso seja necessário. Mas todas elas eu acho que eu já falei bastante aqui pra vocês, sobre a personagem principal, sobre o sistema de magia, sobre o par romântico dela também, que é muito interessante e vai se tornar mais interessante daqui pro final, e desse segundo protagonista aqui, que não tem tanto destaque, mas ainda assim tem importância na história. Vou continuar a minha leitura a partir daqui, e em breve eu volto a conversar com vocês sobre o que vai acontecer até o final do livro. Bom, pessoal, finalizei a minha leitura de Tide e vim conversar com vocês sobre o que aconteceu na segunda metade do livro. A última vez que eu conversei com vocês, eu estava aqui no capítulo 7 e ele já começa de um modo bem interessante. A Kai vai até o reino, uma parte do reino das fadas pelo menos, onde uma das cortes vive, que uma entrada fica ali perto de onde ela mora, então ela tem acesso lá. A primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês, que é um pouco mais breve, é que o Corny também vai lá, mesmo que a Kai disse que isso não seria seguro para ele, por ele ser um humano. Mas ainda assim ele vai lá, se apaixona por um dos seres, e esse ser em específico que ele se apaixona e fica interessado, é um dos mais perigosos aqui nesse livro, que depois de um tempo é que a gente vai descobrir realmente como ele tá envolvido nessa trama. Mas é justamente com esse ser que ele se envolve, por isso eu disse pra vocês que ele não ia se dar muito bem na história, mas no final tudo dá meio que certo e ele consegue se livrar desse cara. Mas aí o tópico dessa pessoa em específico já eu vou contar mais pro final, porque faz parte de tudo que acontece em todo o livro, mesmo que a gente só descubra depois. Falando sobre a Kai, então, ela entra aqui nesse lugar como uma pixie, como a forma real dela, e aqui nesse capítulo, esse início é muito interessante porque está rolando uma festa ali entre as fadas, e é muito interessante ver como elas agem com outras fadas e com seres humanos também, como elas se divertem com o sofrimento do outro, como elas fazem coisas cruéis. A Kai mesmo vê seres se divertindo arrancando asinhas de fadinhas ou amassando ela com os pés, e obriga seres a comerem as frutas mágicas que tem ali, especificamente os humanos, é claro que faz mais diferença, mas a Kai também come dessas frutas, e eu lembro de muitas passagens assim na série do Povo do Ar, e é uma parte que me fascina muito. Eu acho interessante justamente isso, como coisas estranhas ou que mostrem crueldade sejam interessantes de certa forma.
Nesse aspecto eu até lembro de Drácula, como no início, na introdução, alguns autores e estudiosos falam sobre como a figura de um vampiro, por exemplo, que é muito negativa, que faz coisas tão ruins, ainda fascina as pessoas ao longo do tempo. E eu acredito que isso aconteça comigo com esse mundo das fadas, como eu acho interessante saber sobre os hábitos deles, as festas deles, os alimentos deles e toda a magia que eles têm na sua vida, mesmo que isso normalmente se revele em atos muito cruéis deles. Mas essa parte eu gostaria de destacar aqui para vocês nesse início, porque realmente é uma parte que me chama muito a atenção. Aqui a Kai descobre mais sobre essa questão do tributo. É uma parte também que já traz mais informações pra gente, que vão ser informações importantes no futuro. Algumas passagens falam do Korn e de como ele saiu de lá depois, apaixonado por esse ser que eu conversei com vocês. No começo ele fica muito inebriado por esse amor, mas depois de um tempo ele, mesmo com o poder desse ser nele, ele consegue perceber um pouquinho do que está acontecendo ali e no final ele toma ódio de tudo isso. Então, depois desse período em que a Kai passa por lá, ela vai começar a trabalhar em um lugar aqui, porque ela pediu uma vaga, o lugar onde o Korn trabalha, inclusive, mas a parte interessante aí é justamente esse ser que o Korn está se relacionando, que é o Nathanael. Ele recoloca o glamour na Kai para ela servir de tributo em breve no Taito, e então ele tira essa forma de pixie dela e volta à forma humana que ela tem, mesmo contra a vontade dela. E aí ela é finalmente levada para participar desse tributo, desse sacrifício como humana. Lá ela conhece a rainha dessa corte e, por ela estar enfeitiçada, ela aceita de bom grado participar desse sacrifício. E aí passa um tempo em que ela é preparada para isso, um outro ser mágico faz uma vestimenta para ela nesse momento, e aí quando vai acontecer esse evento, o Robin, que é o par romântico dela, diz que daria qualquer coisa para que ela não seja sacrificada. Essa parte é muito interessante para a rainha. É claro que, como eu disse para vocês, esses seres querem ver entretenimento, principalmente se for relacionado ao sofrimento. Então ela permite que ela seja, entre aspas, salva caso ela consiga acertar uma charada. Ela consegue acertar a charada, mas ainda assim, como ela é a rainha, ela fala pro Robin que ele precisa dar o que é dele para participar do tributo. Então, é justamente esse jogo de, entre aspas, gato e rato que os seres mágicos desse universo em específico gostam de fazer com as pessoas, dá esperança para depois tirar, e isso é muito divertido para eles. E aí começa exatamente esse evento que o livro todo espera para que aconteça. Nessa hora as coisas acontecem bem rápido e de uma forma bem frenética, porque assim que a Kai vai ser utilizada para fazer parte desse tributo, o Robin lembra ela que ela pode utilizar o nome dele. Então ela utiliza, como ela ficou sabendo naquelas 3 perguntas lá no início do livro, ela utiliza para ele conseguir salvar a todos, e aí consequentemente nesse meio tempo essa rainha que estava arquitetando tudo isso morre. Eles saem de lá fugidos e a Kai tem esperança de que isso seja o final da história, de que finalmente eles estejam livres, mas o Robin já diz para ela que não é bem assim que vai acontecer, que agora esses seres livres que seriam aprisionados por causa do sacrifício dela, eles são muito variados e que eles podem fazer qualquer coisa, que eles não são todos iguais aos amigos dela da infância, que são um pouco mais comedidos, que são mais equilibrados. E isso se revela em várias partes daqui pro final, como esses seres que são independentes agora e que não estão afiliados a nenhuma corte, fazem um monte de barbárie, roubam crianças, enfeitiçam pessoas para sua diversão, e ela fica preocupada que tudo isso que ela tenha feito tenha causado mais mal do que bem, que isso possa trazer muitos problemas para os humanos como ela não imaginou. E nessa parte também relacionada a essa liberdade desses seres independentes, a melhor amiga dela que ela estava passando um tempo morre por causa disso. Um Kelp
leva ela pro mar e afoga ela lá, é outro ser mágico que faz muito parte tanto dessa série dos contos de fadas modernos quanto do Povo do Ar. Então a gente já sabe mais ou menos qual é a índole deles, qual é a natureza deles de atrair essas pessoas e afogar elas. Então ela aprende que essa decisão dela trouxe mais mal do que bem realmente, principalmente com essa parte da morte da amiga dela, ao mesmo tempo que o Corny tá desaparecido por estar junto com aquele Nathanael que eu disse pra vocês. E daqui pro final, mais peças vão se encaixando sobre o que eu disse pra vocês da trama, que estava sendo construída desde o início, e no final a gente descobre mais sobre isso. A Kai revê a menininha que é a forma humana de verdade, a Kai de verdade, já que ela foi uma changeling ou uma criança trocada. Ela também percebe alguns artefatos que o Nathanael e a rainha que morreu usavam do mesmo jeito. Então, aos poucos, ela vai montando um quebra-cabeça sobre tudo o que aconteceu na vida dela nesses últimos tempos, as pessoas que apareceram para ela, o que aconteceu desde o início, desde aquele período em que a mãe dela saiu daquela banda. Então ela vai construindo aos poucos tudo o que acontece e consegue descobrir qual era então o principal objetivo dos personagens com ela na vida dela. Aqui é o momento em que ela fala tudo em voz alta para ficar mais claro e também para trazer clareza para o Robin, que estava ali perto. E aí essa já é praticamente a parte final do livro, como vocês podem ver, faltavam poucas páginas. Então ela descobre tudo o que aconteceu ali realmente no final. A rainha já estava morta, ela consegue usar de um ardil para afetar o Nathanael também, então ele também morre, até porque o Corny se vinga dele nesse momento também, que é justamente o que eu disse para vocês, que ele consegue se livrar. E aí aqui no final é marcado mais por essa descoberta e também pelo fato de que, como a rainha morreu, o sucessor dela, que era esse ser, também morreu, o próximo a tomar o trono é justamente o Robin, que é o par romântico dela. Essa parte vai ser um pouco mais desenvolvida no terceiro livro da série dos Contos de Fadas Modernos, então vai sair vlog de leitura aqui para vocês, que eu vou conversar sobre isso. E assim termina esse livro, com o casal junto, com o Robin como rei agora dessa corte. E eu tô bem animada para continuar com a série. Eu lembro que o segundo eu não gostei muito do livro, é o livro que eu menos gosto dessa autora, mesmo que ela seja minha autora favorita. Esse segundo dessa série eu não gostei muito. Talvez eu tenha uma experiência diferente agora com essa leitura, essa releitura. Então eu vou gravar tudo para vocês, fazer meus comentários como eu sempre faço, mostrar as minhas marcações também. Então não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o vlog de leitura sobre o segundo e o terceiro volume dessa série. Só para finalizar, mostrar para vocês como ficaram as minhas marcações. Eu fiz muito mais do que eu tinha feito antes, elas ficaram coloridinhas e bem bonitas. E aí, ao próximo livro eu também pretendo fazer com essas mesmas cores. Então por aqui eu finalizo o vídeo. Ficou bem grande, bem maior do que eu esperava, já que o livro é curtinho e eu achei que o vlog de leitura também ficaria, mas ficou bem comprido. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar na leitura desse livro, nos meus comentários, opiniões e marcações. Não se esqueçam de se inscrever no canal, como eu já disse, curtir o vídeo para eu saber que vocês gostaram e compartilhar o canal com conhecidos para a gente crescer cada vez mais e alcançar mais metas. Até breve!